Existe um país na África Ocidental onde o vodu não é apenas um filme ou um conto de fadas, é uma religião oficial com feriados e templos dedicados a ele. A zumbificação ainda é praticada lá, e cientistas confirmam: venenos vegetais são usados para induzir a ilusão da morte. A pessoa é enterrada, depois exumada, e substâncias especiais são usadas para privá-la de sua memória e força de vontade. Ela volta à vida, mas se torna completamente submissa. Há casos registrados de pessoas enterradas há muitos anos que reaparecem vivas repentinamente, embora sem se lembrarem de seus nomes ou famílias. Este é o Benin, um país do tamanho da Bulgária, no Golfo da Guiné, onde guerreiras governaram e o sangue de sacrifícios humanos correu. No século XIX, o reino local mantinha um exército de 6.000 mulheres, a elite, a guarda pessoal do rei. Essas guerreiras faziam voto de celibato, lutavam na linha de frente e eram tão ferozes em batalha que seus inimigos fugiam à mera vista delas. Oficiais franceses escreveram em seus relatórios que as amazonas lutavam melhor que os homens, não faziam prisioneiros e preferiam morrer a recuar. Mas essa grandeza tinha um preço terrível. Todos os anos, durante o principal festival do reino, centenas de pessoas eram massacradas como sacrifícios aos deuses e ancestrais. Os cativos eram decapitados na praça da capital. Suas almas estavam destinadas a servir o rei na vida após a morte, e seu sangue alimentava o poder do Estado. Antes da chegada dos europeus, esta região abrigava o reino de Daomé, um dos mais poderosos da África, que controlava o comércio e aterrorizava seus vizinhos. A capital, Abomey, impressionava por seu esplendor, palácios com paredes de barro de 3 metros de espessura, decorados com baixos relevos representando vitórias e sacrifícios. O complexo real ocupava 44 hectares, o equivalente a mais de 30 campos de futebol, com inúmeros edifícios, templos e praças cerimoniais. O poder do rei era absoluto. Sua palavra, por si só, podia executar ou elevar uma pessoa, e um exército de 20.000 guerreiros obedecia sem questionamentos. Os europeus levaram muito tempo para conquistar Daomé. O reino possuía armas e disciplina modernas e lutava com tanta ferocidade que os franceses levaram anos para conseguir. A cidade costeira de Ouidah era o principal porto do comércio de escravos. Ao longo de 300 anos, mais de 1 milhão de pessoas foram enviadas dali para as Américas. A jornada do mercado de escravos até a costa do oceano era de 3 quilômetros, percorridos acorrentados sob o sol escaldante. No final da jornada ficava o portão do não-retorno, o último lugar em sua terra natal, após o qual uma pessoa se tornava escrava para sempre em outro continente. As pessoas eram mantidas em masmorras sufocantes por semana, marcadas a ferro em brasa com as iniciais do comprador, e as mais fracas eram simplesmente jogadas ao oceano. O reino enriquecia com esse comércio. O rei recebia armas, rum e mercadorias europeias por cada cativo vendido. Em 1892, a França enviou tropas com canhões e metralhadoras. O reino estava fadado à ruína. As Amazonas e o exército real lutaram desesperadamente, mas de que poderiam fazer lanças e rifles antigos contra a artilharia moderna? Os franceses tomaram a capital em poucos meses e começaram a saquear, levando ouro, prata, estátuas de bronze, tronos reais e objetos sagrados. O último rei, Birhanzin, incendiou seu palácio para impedir que os tesouros caíssem em mãos inimigas, mas foi capturado e enviado para o exílio no Caribe, onde morreu. O reino deixou de existir. Em seu lugar, surgiu uma colônia francesa, que foi explorada incessantemente pelos 70 anos seguintes. Os franceses levaram toneladas de arte do reino, esculturas de bronze, joias de ouro, tronos esculpidos, máscaras sagradas. Artesãos locais as criaram usando uma técnica desconhecida na Europa, a fundição em cera, com detalhes incríveis. Hoje, essas obras estão expostas no Louvre, no Museu Britânico e em outras galerias. São aclamadas como obras-primas da arte mundial e exibidas como peças-chave. Benin exigiu a devolução de pelo menos algumas dessas obras por mais de 100 anos, mas os museus se recusaram, alegando que as suas estavam melhor preservadas, enquanto as francesas seriam roubadas ou danificadas. 90% do patrimônio cultural da África foi roubado. Imagine se toda a sua história fosse tirada de você e lhe vendessem ingressos para vê-la.
Após a independência em 1960, o país mergulhou no caos, 6 golpes de Estado em 12 anos. Em 1972, o líder militar Mathieu Kérékou tomou o poder, declarou o país comunista, renomeou o Benin e começou a construir o socialismo africano. Ele nacionalizou tudo, fechou igrejas e lojas privadas, executou a oposição e exerceu controle total sobre o país por quase 20 anos. No final da década de 1980, a economia havia entrado em colapso. Não havia dinheiro suficiente nem para pagar os salários de médicos e professores. As pessoas foram às ruas exigindo sua renúncia. Então, o impensável aconteceu. O ditador realizou eleições justas, perdeu e entregou voluntariamente o poder ao vencedor, o primeiro tirano africano. As estatísticas oficiais indicam que 12% praticam voodoo, 48% o cristianismo e 27% o islamismo. Mas a verdade é que a maioria combina ambas as religiões, indo à igreja pela manhã, rezando para Alá durante o dia e fazendo sacrifícios aos espíritos do voodoo à noite. Na cidade de Ouidah, existe o Templo das Pitons, lar de dezenas de cobras enormes consideradas sagradas. Os turistas podem segurá-las para tirar fotos. Todo mês de janeiro, eles celebram o Dia Nacional do Voodoo, com tambores, danças em transe, sacrifício de galinhas e cabras e invocação dos espíritos ancestrais. Este é o único lugar no planeta onde a magia ancestral é oficialmente reconhecida pelo Estado, ao lado do cristianismo e do islamismo. A vila de Ganvier fica às margens do lago. 20 mil pessoas vivem em casas sobre palafitas de madeira, bem no meio da água. Não há ruas nem estradas, apenas canais. Os alunos vão para a escola de barco, há um mercado flutuante e até o cemitério fica sobre palafitas. A vila foi fundada por refugiados há 3 séculos. Eles fugiam de caçadores de escravos que temiam entrar na água por motivos religiosos. Os moradores pescam usando uma técnica ancestral. Plantam feixes de galhos no fundo do lago, onde os peixes desovam, e depois os capturam com redes. Os turistas admiram o exotismo, mas a vida aqui é difícil. Não há banheiros, a água é suja e a cada estação chuvosa, as casas ficam alagadas até o telhado. 60 anos após a independência, o francês continua sendo o único idioma oficial, embora quase ninguém o fale em casa. A moeda do país é impressa pela França. O Benin não consegue administrar sua própria moeda. A taxa de câmbio é determinada em Paris, sem consultar a população local. Metade das reservas de ouro do país é por acordo mantida no Tesouro francês. Muitos consideram isso uma continuação do colonialismo em uma nova forma. Empresas francesas são donas de bancos, portos e redes telefônicas. Os lucros vão para a Europa, deixando o Benin com lucros irrisórios. Os jovens exigem que essas amarras sejam rompidas, que introduzam sua própria moeda e nacionalizem os recursos, mas a elite teme perder seus laços com Paris. 40% das exportações do país são de algodão, e os agricultores o cultivam até a exaustão, vivendo na pobreza. O preço é determinado pelas bolsas de valores de Nova York e Londres. Quando cai, a economia do Benin entra em colapso, e o governo nada pode fazer. Os agricultores trabalham com suas famílias, usam crianças nos campos e são envenenados por pesticidas, enquanto os lucros são embolsados por intermediários e exportadores. O país tem um porto, acesso ao oceano e terras férteis, mas 2/3 da população vivem com menos de $2 por dia. É uma clássica armadilha da pobreza, dependência de uma única commodity, incapacidade de desenvolver a indústria e condenação à pobreza perpétua. Todos os anos, milhares de crianças desaparecem de aldeias. Os pais recebem a promessa de que elas serão enviadas para a escola e para o trabalho, e depois recebem dinheiro. Na realidade, as crianças são vendidas como escravas. Trabalham em plantações e mercados por 16 horas por dia, 7 dias por semana, são espancadas e privadas de comida. Os traficantes sabem como enganar os pais pobres, mostram documentos falsificados, entregam uma pequena quantia em dinheiro adiantado e prometem montanhas de ouro. O governo criou uma polícia especial nas fronteiras para prender os traficantes, mas a corrupção arruína tudo. Qualquer um passa por ali por um suborno. Na África Ocidental, aproximadamente 200 mil crianças estão atualmente em situação de escravidão. Benin é uma das principais fontes desse pesadelo.
Em 2021, a França finalmente devolveu 26 obras de arte roubadas, pela primeira vez, sem exigências ou condições. Foi um momento histórico. Um país europeu reconheceu publicamente que havia saqueado suas colônias e se viu obrigado a devolver os bens roubados. Entre os itens devolvidos estavam tronos reais, estátuas de deuses e portas de palácio esculpidas que passaram 130 anos em um museu de Paris. A Alemanha seguiu o exemplo, devolvendo mais de 1000 esculturas de bronze de um reino vizinho que os alemães haviam comprado dos britânicos. Mas isso foi apenas uma gota no oceano. Dezenas de milhares de tesouros africanos ainda permanecem em cofres europeus, e a maioria dos museus se recusa a entregá-los. O país estende-se por 700 quilômetros de norte a sul, do oceano à fronteira com o deserto do Sahel. O sul é tropical úmido, com chuvas durante todo o ano, selvas densas e pântanos. 80% da população vive lá, e todas as principais cidades estão localizadas nessa região. O norte é uma savana seca, 8 meses sem chuva, temperaturas acima de 50 graus Celsius, e as pessoas que ali vivem são mais conectadas aos países vizinhos. Mais de 50 línguas são faladas no Benin. Nortistas e sulistas muitas vezes não se entendem sem um intérprete. O norte sente-se negligenciado. Todo o dinheiro, poder e investimento estão concentrados no sul, criando tensões constantes na sociedade. Apesar de todos os seus problemas, o Benin não vê uma guerra há 50 anos. É um dos países mais estáveis da região. O governo lançou a digitalização, passaportes eletrônicos, registro de empresas online e, em breve, todos os serviços governamentais estarão disponíveis online. Quase todas as importações do vizinho Níger passam pelo porto do Benin, gerando bilhões de dólares em taxas alfandegárias anualmente. O turismo cresce a cada ano. Pessoas acorrem para ver palácios reais, aldeias flutuantes, cerimônias de voodoo e locais de comércio de escravos. Startups locais estão surgindo, jovens estão estudando no exterior e retornando para abrir negócios. Algo está mudando para melhor. A história do Benin mostra como uma grande civilização pode ser destruída, saqueada e transformada em fonte de matérias-primas baratas. O tráfico de escravos não é apenas um crime do passado, devastou a economia, a sociedade e a demografia, com consequências ainda visíveis 200 anos depois. Não há verdadeira independência enquanto a antiga metrópole imprimir seu dinheiro, controlar seus bancos e desviar os lucros de setores-chave da economia. Mas esta história também é sobre um povo que preservou sua cultura, fé e dignidade através de séculos de escravidão, colonialismo e ditadura. O Benin provou que a democracia é possível na África, que ditadores podem cair pacificamente e que a justiça prevalece, ainda que lentamente. Se você achou este conteúdo interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Mantemos tudo conciso e direto ao ponto. Hold on.